A gente costuma falar muito de política nacional aqui no Meio Dia em Brasília, falar de partidos, alianças, discussões que estão acontecendo no Congresso, no Judiciário. Só que tem um assunto também que envolve política e que mexe muito com a vida das pessoas, que é a pauta municipalista. Municípios, prefeituras, saúde financeira dessas gestões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui no Meio-Dia. O IBGE divulgou um censo, este ano, o censo populacional, que trouxe uma redução da população brasileira e, principalmente, em municípios, metrópoles, grandes metrópoles e algumas cidades pequenas. O que isso significa? Quando a gente mexe na população, a gente mexe indiretamente em alguns cálculos que tratam de repasses financeiros aos municípios, e um deles é o FPM, que é o chamado Fundo de Participação do Município. Bom, muitos municípios brasileiros, eles têm a renda, a receita, prioritariamente formada por FPM. O resultado disso é que tem muito prefeito dizendo que os cortes, as reduções feitas no FPM já estão afetando os serviços públicos. O percentual de queda, ele varia de acordo com o município, varia de acordo com a alteração populacional, e tem alterações que podem influenciar, por exemplo, numa queda de 30%, de 20%, tem cálculos que estão indicando até queda de 60% nesses repasses, que são repasses da União para os municípios. E é sobre isso que hoje eu vou falar com o deputado Gilson Daniel. Ele é do Podemos, do Espírito Santo. O deputado já tá conectado. Tudo bom, deputado? Como vai? Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Falando aqui sobre temas relevantes, que é municipalismo, município, onde as pessoas vivem, e o impacto disso em cada cidade brasileira. E esse tema é de alta relevância, falar do Fundo de Participação dos Municípios. É uma pauta que a Confederação Nacional dos Municípios, é uma pauta que a gente defende aqui no Congresso Nacional, que é a melhoria desse repasse aos municípios. Perfeito. Eu queria começar lhe perguntando, na verdade não é nenhuma pergunta, eu queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando a gente qual é o impacto dessas perdas. E aí, se a gente pensar na saúde dos municípios, o senhor acompanha muito de perto a pauta municipalista, se a gente pensar na saúde desses municípios, o que a gente pode concluir disso? Está faltando formas de se gerar receita nos municípios, é isso? Que não sejam essas receitas do FPM? O que acontece, Júlia? A distribuição dos impostos que os brasileiros pagam, você pega no caso do Fundo de Participação dos Municípios, ele é decorrente do pagamento de imposto de renda e IPI feito à União. A União pega a parcela de recursos dela e transfere aos governos estaduais, que é o chamado FPE, Fundo de Participação do Estado, e uma parcela para o Fundo de Participação dos Municípios, que a gente chama de FPM. Esses recursos são distribuídos aos municípios através do censo do IBGE. Então, o novo censo do IBGE, nós tivemos cidades que tiveram uma queda grande populacional, e isso faz com que o município caia no percentual que ele irá receber desses recursos. Muitos municípios brasileiros são altamente dependentes dessa receita, por não ter receita própria, aquilo que você acabou de me perguntar. Muitos municípios têm pouca arrecadação de IPTU, de TBI, de ISS, que são receitas próprias das cidades. A dependência deles é muito alta, tanto dos repasses estaduais, de ICMS, de transferências do Estado, como também de transferências nacionais, que é o caso do FPM. Então, essa dependência dos municípios, somente os municípios menores, ou metrópoles mesmo, que tiveram sua queda populacional, faz com que aquele planejamento que o município tinha para aplicação de recursos passe a não ter o recurso, porque a despesa pública ela não reduz. Se você contrata profissional de saúde, se você contrata professor, se você contrata um profissional para trabalhar, ou uma prestação de serviço à sociedade, essa prestação de serviço ela é contínua. E a receita, ela quase sempre não é contínua. Às vezes ela tem uma queda, às vezes ela sobe um pouco. Então, quando a gente tem uma queda, como esse caso do censo, onde a população de muitas cidades brasileiras reduziram, faz com que o planejamento que tinha sido pensado na cidade não tenha capacidade nenhuma de execução. Então, isso passa a ser um problema para que nós, aqui na Câmara dos Deputados, precisamos fazer uma discussão. Nós temos alguns projetos aqui na Câmara que faz com que a gente não utilize o atual
censo do IBGE, até porque nós tivemos problema no censo do IBGE, né? Nós tivemos falta de recursos para fazer o censo foi feito, não se finalizou para poder realmente ter o número correto. Muitos municípios reclamam que o dado que ele tem lá é diferente do dado do IBGE, porque eles têm dado de saúde lá e a população é maior do que aquilo que está no IBGE. Então, passa a ser uma pauta de discussão aqui do Congresso Nacional. Tem um assunto que sempre corre o Congresso Nacional, que é o Pacto Federativo. É um assunto que também passa por ele, não é mesmo, deputado? A gente que defende a pauta municipalista, eu posso aqui assim, falar isso com muita propriedade, porque eu fui prefeito, fui presidente de associação de municípios e, recentemente, a CNM como o deputado mais municipalista do Brasil, porque essa pauta está na veia da gente, né? A gente defende ela o tempo todo aqui na casa. Então, projetos que impactam os municípios, nós estamos aqui trabalhando para que a gente tenha atuação forte. Porque o que acontece, Júlia? A vida acontece nos municípios e a receita não está nos municípios. Então, a gente precisa fazer uma discussão muito forte do novo Pacto Federativo. Acho que essa casa, a Casa de Leis Brasileira, precisa fazer uma discussão, porque a pessoa vai matricular seu filho, é no município, é lá que precisa de saneamento básico, é lá que precisa de iluminação pública, calçamento de rua, saneamento básico, assistência social. E o dinheiro não está lá. Mais de 50% do recurso brasileiro está na União, no governo federal. Uma parcela em torno de 24% a 26% está nos estados. A menor parcela dos recursos estão nos municípios, onde a vida acontece, onde as pessoas precisam de atendimento. Então, o Pacto Federativo é uma pauta que a gente vê muito falar dela aqui, mas é uma discussão que é feita, né? Nós vimos o governo passado falar muito, né? Menos Brasília, né? Mas a gente viu que isso não andou aqui na casa. O Pacto Federativo é tipo a reforma tributária. A gente falou muito, agora é que está começando a sair, de fato, a reforma tributária. O Pacto Federativo continua parado, então, pelo que o senhor está falando no Congresso. Aqui não tem hoje uma discussão como tem a reforma tributária, como tem uma discussão já da reforma administrativa, né? O Pacto Federativo está mais no discurso do que na ação, né? Então, o governo federal não quer abrir mão de receita, os governos estaduais não querem abrir mão de receita e, automaticamente, o sacrifício sempre está nas contas dos municípios. Recentemente, a CNM fez uma agenda com os prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, dizendo que nós temos 53% dos municípios em crise financeira, ou seja, tem mais gasto do que receita. Você imagina, município que hoje não consegue pagar a conta, estou vendo 53% dos municípios brasileiros. É um número muito forte, porque, como eu disse, a política pública acontece nos municípios. Então, é um assunto que a gente alarma, né? Porque municípios estão lá com serviços que vão ser paralisados por falta de recursos. Em relação ao FPM, voltando, o senhor falou que esse assunto está sendo discutido no Congresso, a ideia seria não considerar o censo deste ano, é isso? O que a gente teve de avanço no Congresso nesse assunto? Acha que o parlamento vai conseguir mudar o cálculo? Porque para esse ano já começou a ser pago, agora teve o pagamento da parcela com alteração já em julho, não foi isso? Está previsto uma nova parcela agora para agosto, não é? Isso mesmo. Eu sou até relator de um projeto. Eu sou até relator de um projeto que discute o FPM na Comissão de Constituição e Justiça, para manter o censo anterior e ter o novo censo ser de uma forma que os municípios consigam se adaptar. Então, trabalhar isso ao longo de alguns anos, né, no caso aí 4 anos, para que a gente possa, os municípios que perderam receita possam se adaptar. Ou tem algumas outras discussões aqui da União apoiar e ajudar os municípios que tiveram a queda de receita, que perderam população. Então, nós temos diversos projetos aqui na casa que discutem essa questão do censo e a atenção realmente ao repasse do FPM. No caso, o projeto que o senhor é relator, não é isso? O senhor é relator ou é autor? Isso. Relator. Não, eu sou relator desse projeto. Esse projeto é decorrente de você pegar o censo anterior e utilizar ele por um período até que o município consiga se adaptar. Então, no caso, aí, por esse projeto que o senhor é relator,
a ideia seria que os municípios continuassem recebendo o FPM referente ao último Com base censo, no só daqui a censo 4 anterior. anos. E Isso. só daqui a Isso 4 anos que... de ano em ano você ia alterando até chegar ao atual censo. Que pé está esse projeto? Já está, peguei a relatoria tem acho que umas 2 semanas, a gente já está finalizando o relatório. Ou seja, em tese estaria pronto para ir para plenário. No caso, a CCJ ainda vai ter mais algumas comissões de mérito, né? A CCJ só vai, na verdade, ver a questão da constitucionalidade do projeto. Em relação a outras pautas que também estão em discussão no Congresso, a gente teve essa semana a aprovação do arcabouço fiscal. De que forma que o arcabouço fiscal pode mexer com as finanças dos municípios? O senhor tem como explicar para a gente esse impacto que pode trazer? Olha só, nós votamos na terça-feira o arcabouço, já o texto final. Assim, o arcabouço ele põe um teto no gasto do governo federal, né? Os repasses e pagamentos do governo federal. O impacto do arcabouço para os municípios será decorrente de transferência, ou seja, se a União põe um teto para ela, o repasse dela só pode ir até o teto, ou seja, se ela tiver mais receitas, né, avançar nas receitas, o repasse será até o limite do teto. Eu acho que o avanço que teve na votação entre Câmara e Senado, Senado-Câmara, né, porque eu acho que a Câmara votou esse projeto meio na correria, porque queria votar, precisava votar. Eu acho que o Senado foi muito feliz quando fez algumas alterações no texto, e na terça-feira nós votamos o texto final. Uma coisa, assim, uma questão que eu acho que julgo ser de uma importância muito grande foi a retirada do Fundeb do teto de gasto do arcabouço. Eu acho que esse foi o maior ganho para o país no projeto que saiu da Câmara, foi para o Senado, e o retorno dele novamente para a Câmara, porque com a retirada do Fundeb, nós não teremos limite para gasto com a educação. Eu sempre defendo a educação aqui, eu acho que a educação é que transforma a vida das pessoas, transformará esse país. Então, a retirada do Fundeb, do arcabouço, acho que foi um ganho para o país. Em relação à reforma tributária, no caso, tem algum ponto da reforma que o senhor acha, tem visto como necessário de observação, pensando nessa pauta municipalista, como é que isso pode mexer também com as finanças dos municípios? A reforma tributária, ela tem pontos que eu acho que merecem, sim, uma atenção, né? Nós temos a alteração das alíquotas de impostos, então, essas alterações, principalmente para o setor de serviço, tem um impacto muito grande, e isso pode ocasionar uma redução na prestação de serviço, ou seja, a busca das pessoas pela prestação de serviço devido ao acréscimo do percentual do valor do imposto, vai aumentar o valor da prestação de serviço e a redução, e automaticamente a redução de emprego nessa área da prestação de serviço, né, que impacta os municípios. Sempre que você tem muita gente desempregada no município, você tem um impacto muito grande. Com relação à receita, a reforma ela tem um tempo para ela realmente entrar em vigência. Eu acho que eu fazer uma previsão agora com relação à reforma, talvez é uma previsão que vai ser com muito pouca base, porque o tempo é que vai dizer o que vai ser para os municípios. O que eu posso alertar os prefeitos é que o acompanhamento do passo a passo que vai ser implementado em cada ano da reforma deve ser acompanhado pelos prefeitos, e nós acompanharemos pela Confederação Nacional dos Municípios. E os impactos disso a cada ano, porque quando você coloca o imposto, aumenta o valor do imposto, e a redistribuição desse imposto, vai abrir uma discussão para a redistribuição desses impostos, e isso os municípios têm que ficar muito atentos. Mas a reforma tributária era uma pauta emergente do país, é uma pauta necessária para o país. A gente não consegue mais comprar qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de bem, e você não saber quanto daquele bem tem de imposto embutido nele. Então, a reforma vai dar essa condição, e a gente vai ter muitas ainda leis complementares da reforma, porque tem muita coisa que depende de leis complementares, e aí eu acho que a Câmara vai dosar muito essa questão da pauta municipalista, do repasse de recursos aos municípios. Nós vamos estar aqui para defender os municípios.
Também fiz para o senhor uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que nem os estados ainda sabem a dimensão da reforma. Eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas há um tempo, principalmente de auditoria, e tinha um dos comentários foi que entre os secretários de Fazenda estaduais é uma incógnita o impacto, o dia depois de amanhã da reforma, no caso. Imagina para os Porque ela tem um municípios, não é? prazo, Julia, ela tem um prazo para entrar, né? Você fez o prazo dela no todo é 50 anos. Então, e tem muitas leis que serão complementares à reforma. Então, eu acho que o parlamento vai ir acompanhando isso de perto para poder não prejudicar nenhum município e realmente ter uma reforma que atenda aos brasileiros, né? Então, é um tempo que nós vamos ter aí para poder ir corrigindo qualquer distorções e avançando nessa questão tributária que o país realmente precisava. Maravilha, deputado. Deputado, eu queria lhe agradecer a participação no Made in Brasília, viu? E, novamente, tendo novidades, volte aqui e conte para a gente o que é que está acontecendo nessa pauta municipalista que corre no Senado. No Senado, não, na Câmara. Eu queria só acrescentar que a gente havia conversado com relação ao orçamento da União, né? Nós temos aqui, eu faço parte da Comissão Mista de Orçamento, e nós temos defendido recursos para a prevenção de desastres. Nós temos hoje, no país, acontecendo desastres pelo país, praticamente todos os estados. Nós tivemos um período desse ano que nós tivemos 1/3 dos municípios em situação de emergência, ou de seca, ou de chuvas, fortes chuvas, e nós não temos na União, no orçamento da União, recursos para essa pauta tão importante, né, de prevenção, principalmente prevenção de vidas, retirada de famílias de área de risco, né, obras de contenção de encostas. Então, nós vamos fazer uma emenda, já conversei com o relator, tanto no PPA, que é o Plano Plurianual, como na Lei de Diretriz Orçamentária, como na Lei Orçamentária, destinar recursos para essa pauta tão importante. Nós também votamos aqui na Câmara dos Deputados, projeto de minha autoria, projeto 920, votamos por unanimidade que coloca recursos no Fundo de Calamidade Pública. O Fundo de Calamidade Pública foi criado em 1969 e nunca foi abastecido de recursos. O nosso projeto colocará recursos no Fundo de Calamidade, principalmente os recursos decorrentes de desastres ambientais, multas de crimes ambientais, desastres ambientais, como o caso de Mariana. Mariana, nós estamos para assinar o maior acordo mundial e não tem previsão de recursos para prevenção de desastres. E com esse projeto de lei, que foi hoje votado no Senado Federal, na Comissão de Meio Ambiente, e depois ainda passar por mais uma comissão e depois vai para a plenária, para que isso realmente se torne lei e a gente tenha recursos para a prevenção de desastres no Brasil. Você imagina, nós tivemos um acordo de Brumadinho, 37 bilhões de reais. Brumadinho foi um desastre ambiental. Sabe quanto desses 37 bilhões foi para a prevenção de desastres? Zero. Ou seja, o acordo de Mariana, a gente não pode deixar que isso aconteça novamente, né? A gente tenha recursos para essa pauta. No orçamento da União desse ano, sabe quanto tem para a prevenção de desastres? 25 mil reais. Ou seja, só abrir o rubrica orçamentário. E só é abastecido quando acontece o desastre. Ou seja, não existe a prevenção, só existe a pronta resposta. E a pronta resposta ela é muito mais cara do que a prevenção. Então, nós trabalhamos essa pauta também aqui, que é uma pauta que impacta todas as cidades brasileiras. Né? Porque geralmente é o Estado que entra para socorrer também. 25 mil que estava previsto para o ano que vem, é isso? 25 mil reais nesse ano, orçamento desse ano. Né? 25 mil reais previsto. E a gente já teve, não foi? A gente teve em São Paulo no início do ano, não é isso? Nós tivemos em São Paulo, nós tivemos em Alagoas, nós tivemos o ciclone lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos diversos. Não sei se entra na conta. Eu não sei se entra na conta, teve aquele caso também em Minas Gerais, do desabamento ali, se não me engano, em Furnas, não é? Pois é, todos esses desastres que acontecem pelo país fazem parte, né, de um levantamento e acompanhamento do Centro de Operações do Governo Federal, né, da Defesa Civil Nacional, e essa Defesa Civil Nacional, que tem profissionais de alta excelência, de conhecimento, com tudo, só que eles não possuem recursos para poder... Eles sabem aonde pode acontecer o desastre, mas não possuem recursos para poder fazer a prevenção disso. Só tem recursos quando acontece um desastre, aí tem a medida provisória,
e coloca recurso para poder atender a população, mas depois que já aconteceu. Aí fica fazendo aquele puxadinho, puxa de um lado, recurso extraordinário, não é, deputado? A medida provisória coloca recursos, né, numa pauta que deveria ser uma pauta de governo, uma pauta onde a gente tivesse o recurso para fazer a prevenção. Aí você pega, por exemplo, uma medida provisória do ciclone juntou acho que 3 estados, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Sul, 280 milhões de reais a medida provisória. Ou seja, se tivesse 280 milhões de reais para a prevenção, com certeza nós teríamos evitado essas tragédias nesses estados. Então, também um assunto de suma importância para a gente ficar de olho. Deputado, novamente, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, Júlia, pela oportunidade. Estou sempre à disposição aqui para falar sobre essas pautas, principalmente a pauta que afeta os municípios brasileiros. Maravilha. Até mais.